Boa noite. O braço de ferro entre o Governo e o Sindicato dos Professores e a situação na Venezuela são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Paulo Rangel, começo por si e pela greve dos enfermeiros. Justifica-se a requisição civil que foi decretada pelo Governo? O Presidente da República ainda ontem deu razão ao Governo, dizendo que a requisição civil, se não estavam assegurados os serviços mínimos, se justificava. Sim, quer dizer, eu não sei se o Presidente da República deu razão. O Presidente da República deu razão numa coisa que é, aí sim, que é, havendo uma requisição civil, ela tem de ser obedecida. Pronto, não é? Agora, vamos cá ver. Nós não sabemos, quer dizer, aquilo que dizem os enfermeiros é que cumpriram os serviços mínimos, não é? Portanto, não há uma evidência de que não estejam a cumprir. Mas como há essa alegação, eu até aí, eu sinceramente, não é exatamente por causa da requisição civil que eu acho que as coisas estão mal. Quer dizer, ou seja, se há serviços mínimos a cumprir e se há dúvidas de que eles estão a ser cumpridos, ou se há até certeza de que eles não estão a ser cumpridos, então aí, quem não está a cumprir está a atuar mal e a requisição civil faz sentido. Pronto, porquê? Porque a greve já provoca alguns danos às pessoas, enfim, especialmente, digamos, gravosos, não é? São danos vultuosos. Evidentemente que os serviços mínimos acautelam, com certeza, situações que são altamente prioritárias, não tenho dúvidas sobre isso, e, portanto, se isso não é cumprido, estamos perante uma situação grave, não é? Pronto. Portanto, eu não sei se está a ser cumprido, se não está. Sinceramente, não acho que isso tenha que ser. Mas como é que vê esta greve? Agora, eu, quanto à greve, já disse aqui várias vezes, e, portanto, eu vejo a greve, eu encaro com naturalidade. O que eu acho aqui extraordinário é o grau de crispação e de tensão que o próprio Governo alimenta. E isso é que dá a ideia aqui de uma espécie de... Isto não é politicamente correto dizer, nem é popular. Mas não há dúvida que há aqui um oportunismo do Governo. Porquê? Porque o Governo deixou... E tem deixado o Serviço Nacional de Saúde, tendo desmantelado. Portanto, o maior inimigo do Serviço Nacional de Saúde é este Governo, ao longo deste tempo. E encontrou agora aqui uma espécie de crise oportunista, digamos, na qual procura diabolizar os enfermeiros. Aliás, não é uma coisa nova, já diabolizou os professores, já diabolizou os estivadores, agora os enfermeiros, portanto, isso é uma tática recorrente. Mas nesta aqui é particularmente gravosa, portanto, custa-me, por exemplo, o tom que utiliza o Primeiro-Ministro, selvagem. E o tom da bastonária? Não, o tom da bastonária não me parece... Primeiro, nem me parece que é minimamente comparável com esse. Nunca havia utilizar esse tipo de coisas. E, quer a bastonária, quer eventualmente os sindicatos, estão numa posição em que não está um Primeiro-Ministro. E, portanto, apesar de tudo, não é a mesma coisa. E, portanto, o Primeiro-Ministro tem que ter aqui, pode até ser firme, mas não precisa utilizar certos tons, não precisa ser incendiário, como foi. Portanto, eu acho que aqui há claramente uma vontade de retirar dividendos políticos desta situação. O que me parece que, se quer que lhe diga, se a preocupação é realmente o bem-estar dos doentes, dos pacientes, das pessoas que utilizam os hospitais, daqueles que vêm as suas cirurgias adiadas, a utilização, o querer retirar dividendos políticos disso, que me parece que é o que está por detrás desta crise, isso eu acho especialmente negativo, reprovável, censurável e sinceramente até que me surpreende um pouco vindo de António Costa, mas a verdade é que ele o fez. Pedro Silva Pereira, o Governo está a tentar tirar benefícios políticos desta questão. Houve aqui um ou não um extremar grande também da parte do Governo em relação aos sindicatos e à Ordem? Não, acho que não houve. O Governo chegou a cortar relações com a Ordem. Bom, sim, mas isso é preciso compreender a situação. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que me parece surpreendente, sim, a simpatia que o Dr. Paulo Rangel manifesta em relação a esta greve às cirurgias, que é uma greve dirigida a provocar um dano nos doentes que mais precisam. É uma greve financiada por mecanismos anónimos. Não são anónimos, são detectáveis, todos eles, anónimos. E depois é patrocinada ilegalmente pela Rússia, por uma ordem de enfermeiros que está proibida, como qualquer ordem profissional, de exercer mas isso é o que têm feito outras ordens também. Por exemplo, a Ordem dos Médicos já apoiou... Os médicos já o fez mal. Fez mal. Em 2012 fez mal, quando o bastonário da Ordem dos Médicos de então
participou numa conferência de imprensa ao lado dos sindicatos anunciando uma greve e tornou a fazer mal, agora já com o novo bastonário em 2017, quando fez um comunicado e várias ações de apoio explícito a uma greve. Mas aí o Governo não cortou relações. Porque isso é ilegal. E, portanto, acho que chega uma altura em que nós precisamos de garantir que as ordens profissionais cumprem a lei, porque a elas foi confiado um poder público para a regulação, a autorregulação de uma atividade profissional. São organizações de inscrição obrigatória, enquanto que na vida sindical vigora o princípio da liberdade de associação. E uma pessoa não pode ser obrigada a estar inscrita numa instituição e a pagar cotas para ela depois protagonizar reivindicações ou movimentos sindicais com os quais os associados podem não estar identificados, mas são obrigados a pertencer a essa organização. Isso não faz nenhum sentido e é preciso acabar com isso. Agora, esta greve é uma greve também que me parece, francamente, cruel e desproporcionada, depois de o Governo, e agora vou à sua pergunta, ter respondido positivamente e aceite a principal reivindicação dos enfermeiros, que era uma estruturação da carreira com a figura do enfermeiro especialista e com 3 categorias. Isso foi feito pelo Governo. Agora, o que está em cima da mesa são essencialmente 2 reivindicações. A primeira em que os enfermeiros reivindicam que a primeira posição remuneratória à entrada da profissão tenha um aumento superior a 400 euros para que se comece na profissão logo a ganhar 1.600 euros. A segunda... 1.600. 1.600, é passar de 1.200 para 1.600. A segunda reivindicação é que seja possível a reforma aos 57 anos, com 35 anos de serviço. Agora, digam-me, e digam ao Dr. Paulo Rangel, se qualquer governo responsável pode responder a estas 2 reivindicações. Estas 2 reivindicações são, obviamente, inaceitáveis e teriam um efeito de arrastamento na função pública que seria absolutamente insuportável. Esta greve é desproporcionada. Quer dizer, esta greve tem algumas novidades, por assim dizer, em relação ao movimento sindical. É financiada por um crowdfunding. Quer dizer, tem novidade. Eu gostava de dizer o seguinte, eu tenho um grande respeito pela luta dos enfermeiros. Pela classe dos enfermeiros e pela luta dos enfermeiros. E também devo dizer que eu não gosto da redução civil. Acho que a redução civil é uma forma de coartar o direito à greve. Hoje vira-se contra uns, amanhã vira-se contra outros. Mas têm que ser assegurados os serviços mínimos. Tenho muitas reservas em relação à redução civil. Apesar de ter de reconhecer que o Governo a aplicou com prudência neste caso e perante uma situação realmente limite. Quer dizer, aplicou a 4 hospitais, onde há informações oficiais de que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos, pondo em risco, nomeadamente, anulando milhares de cirurgias, nomeadamente doentes oncológicos e outros em risco de vida. E eu acho que o sindicato é o primeiro, os sindicatos hão de ser os primeiros a compreender que o direito à greve não pode voltar-se contra a população, não pode perder o apoio da população, não pode tornar-se uma coisa impopular. É certo, como eles dizem, que a greve destina-se a causar algum dano, mas o dano tem que ter necessariamente como limite o direito à vida das pessoas. Neste caso, o direito às pessoas terem assistência na saúde. Não vamos agora dramatizar. Que por vezes põe em risco a sua vida. A não realização atempada de certas cirurgias... Nomeadamente as oncológicas podem ter consequências... Mas deixe-me acabar, porque ainda não acabei e quero ter o tempo, pelo menos eles tiveram. Eu não estava a acabar. Não estava a acabar, então peço desculpa. A sua observação, aliás, foi muito pertinente. Em segundo lugar, queria chamar a atenção que esta persistência na greve, provavelmente, tem a ver com o facto dos enfermeiros não estarem a fazer nenhum sacrifício especial do ponto de vista salarial, porque têm um crowdfunding que não se sabe como é que é financiado, e eu gostava de dizer em relação a isto o seguinte.
as caixas de solidariedade, agora vou dizer o velho nome português, as caixas de solidariedade operária nas greves são uma coisa muito antiga, do século XIX. Os pobres juntavam-se para que os seus irmãos de classe, neste caso, pudessem lutar pelas suas reivindicações. Mas este não é o caso. Isto é um crowdfunding, quer dizer, é um apelo à constituição de um saco azul secreto. Quer dizer, ninguém sabe quem é que contribui para aquilo. Ora, eu até respeito, e nisso eu até respeito que as pessoas queiram manter a confidencialidade da sua contribuição para uma coisa destas. Mas tem que ser fiscalizável. Tem que ser fiscalizável. Ora, o que os sindicatos estão a dizer é que só revelam as coisas se forem obrigados. Ora, isso levanta a suspeita de que podemos estar, portanto, numa perversão da solidariedade com a greve, que é a perversão desta greve estar a ser financiada, nomeadamente pelos hospitais privados, ou seja, pelos negócios privados da saúde. E, finalmente, e esse ponto, há um ponto que me parece escandaloso, não é? Isso não em terceiro lugar, eu queria dizer que esta greve tem dois aspectos. O Sr. Pereira já abordou em parte isto. Havia 4 pontos que os enfermeiros insistiam muito. Era as 35 horas, era a reestruturação das carreiras, era a categoria dos especialistas e é depois a adaptação da grelha salarial a esta situação. Destas 4, 3 estão resolvidas. Já chegaram a um acordo. 35 horas, reestruturação das carreiras, categoria de especialistas. Há aqui um problema de ajustamento salarial, que eu acho que até há pouco tempo era suscetível de ser resolvido. Quer dizer, a maioria das coisas estavam a ser resolvidas. Quando, de repente, a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, militante do PSD, e uns sindicatos afetos, aliás, muito pouco representativos, diga de passagem, lançam 2 reivindicações que são completamente, de facto, insustentáveis. Quer dizer, nem os mineiros têm a reforma aos 57 anos. Não é? Quer dizer, isso não me parece... Quer dizer, eu acho que exigir a reforma aos 57 anos, ou 1.600, como início 1.600 euros como início da carreira, é receber mais que os médicos que estão lá, que estão em situação proporcional no serviço. Não é razoável. Quer dizer, qualquer pessoa de bom senso compreende que são reivindicações introduzidas no processo para causar confusão, para impedir um acordo. Portanto, o que eu acho é que os sindicatos deviam, a sua luta, portanto, é uma luta justa, que até agora resolveu grande parte do caderno reivindicativo que tinham. Eu acho que os sindicatos não devem deixar-se manobrar, não se devem deixar instrumentalizar politicamente e devem procurar com o Governo chegar a acordo, e o Governo também, quer dizer, chegar a acordo dentro daquilo que era o caderno inicial de reivindicações, que estava, aliás, quase a ser cumprido. Paulo Rangel, estas 2 reivindicações são insustentáveis, porque, de facto, 57 anos a reforma e 1.600 euros Vamos cá ver. Quanto à questão as coisas não são assim tão simples quanto se põe, mas quanto à questão da reforma, eu aí nem tenho qualquer dúvida em dizer que me parece uma reivindicação, tendo em conta o panorama que nós temos hoje, que não é sustentável, portanto, isso eu estou de acordo por inteiro, quer dizer, todos os trabalhadores hoje têm, até por uma razão que tem a ver com a esperança de vida e com a melhoria das condições de vida, têm hoje um horizonte diferente. E aqui, nomeadamente, até tendo em conta as 35 horas, portanto, não faz sentido essa reivindicação. Do meu ponto de vista, portanto, ela não tem sentido. Eu não digo, todos compreendemos que é uma profissão que exige enorme esforço e envolvimento, mas há imensas profissões que o exigem, e, por exemplo, os auxiliares de ação médica, que têm, obviamente, do ponto de vista das suas até habilitações, mas do ponto de vista da exigência humana, não é menor do que é dos enfermeiros, porque eles têm que lidar com os doentes todos os dias, têm que lidar com as situações de desespero em que as pessoas se encontram, têm uma profissão muito exigente. Portanto, isto para dizer que, no fundo, a analogia, mesmo até com outros setores, que têm outro tipo de requisitos, que porventura não são tão exigentes para exercer a profissão, depois do ponto de vista daquilo que é o desgaste, não é diferente, não é? E, portanto, não é seguramente diferente, e, portanto, é exatamente igual, e, portanto, não me parece que isso faça sentido. Depois, a questão da reivindicação salarial e de alguma diferenciação, uma coisa é aquilo que se pede como início, outra coisa é saber se o Governo tem alguma abertura para a fazer cumprir ou não. Isso é outra questão. Portanto, aí eu acho que é um bocadinho diferente. Não estou a dizer que eu nunca vi numa negociação alguém começar por pedir aquilo com que termina.
portanto, senão não é uma Mas negociação. o governo já cedeu. Mas o governo já cedeu em algumas matérias. Vamos ver, cedeu nas matérias das carreiras, não é? Mas não numa certa diferenciação, justamente. Deu até numa matéria que os senhores são contra, às 35 horas. Pois, mas eu nos 35 horas sou contra. Exatamente. Só estou a dizer que, para o argumento da reforma, e nomeadamente do cansaço, não é? Quer dizer, uma coisa é ter uma profissão em que se trabalha 40 horas por dia durante 30 anos. Não deixa de ser extraordinário. Agora, o Dr. Paulo Rangel, depois de, só dizer, durante tanto tempo, eu ainda não, criticar o governo porque estava a aumentar demasiado os salários da função pública, até ao Estado salarial, agora vem virar-se para o governo e dizer aumenta lá mais os enfermeiros e corresponde às reivindicações salariais. Eu não estou a dizer isso. Olha, que quase não está. Estou. Não, anda lá muito perto. Não estou. Muito eu perto. só estou a dizer o seguinte: o governo é responsável pela sua própria retórica. O governo é que diz, o governo tem que ser responsável, tem que ser confrontado com o seu próprio programa. Sim, mas isto não estava no programa do governo. Pois não. Não estava. Pois não. Pois é, claro, não estava. Isso estava no programa do governo, o fim da austeridade. Mas, Paulo Rangel, concorda ou não com as justificações com esta greve? Não concorda, já percebi que não concorda com os motivos que levam à greve. Nomeadamente em matéria de reforma. Não. Na matéria de reforma não concordo. Na matéria salarial, como eu digo, é uma questão de negociação. Agora, é uma questão de negociação. E, portanto, eu volto aqui a dizer que não estão todas, mesmo no plano, não estão todas, como disse aqui o Fernando Rosa, já está tudo, já o governo cedeu em tudo, e isto não é verdade. Não, das quatro coisas, há três razoavelmente resolvidas. Pronto. E há uma problemática, que é o ajustamento salarial, a reestruturação das carreiras. A reestruturação das carreiras, que é isso que eu digo. Portanto, tem que haver aqui algum fator de diferenciação e há formas... Agora, se o meu amigo, quando se está a chegar a este acordo, de repente põe em cima da mesa mais os 57 anos, mais os 1.600 euros, isso é mesmo para não haver acordo nenhum. Isso é mesmo para criar bagunça, não é para mais nada. Não, eu não tenho essa leitura. O que eu digo é, a forma como bagunça política. A forma como o governo está a olhar para isto, já o disse aqui, do meu ponto de vista, é uma forma oportunista. Agora, isto não quer dizer que, por exemplo, na reivindicação da reforma eu não acompanho os enfermeiros. Na reivindicação de alguma diferenciação em função da carreira, da diferenciação salarial, acompanho. Há muitas formas de o fazer e até de o fazer sem comprometer as finanças públicas. Agora, o governo não quer fazer. Pronto, não quer fazer, não faz. Tem é que assumir que não faz. Não é? Pronto. Não é agora diabolizar. A sua ginástica para explicar o Estado salarial, a exceção ao Estado salarial, de qualquer maneira resiste-se. Não é uma Você faz aí uma volta. Não. Há só uma coisa que eu lhe digo o seguinte. O que eu digo e sempre direi é, o governo faz opções. E quando faz opções tem que ser congruente com as opções que faz. Não pode, para umas classes dar umas coisas, para outras não dá. E o governo tem feito. O governo tem feito. Eu acho que o governo tem que ceder alguma coisa na negociação do quarto dossiê dos salários. Acho que e há muitas formas. E até há muitas formas de fazer. Há várias formas de fazer. O governo fez parte do caminho. Há várias formas de fazer. Voltamos outra vez. À questão dos professores. Há várias formas de fazer as coisas. Não há só uma. E o governo, porque isso lhe convém, do ponto de vista da retórica política, dá a entender que não há mais nenhuma. Bem, no fundo, ao Pedro uma guerra com o Paulo Rangel, o que está a dizer é que, no fundo, o governo ganha com este conflito. Ganha politicamente, é claro, com este conflito dos enfermeiros. Não fazia. O primeiro-ministro não tinha estas tiradas da selvageria. A tirada da selvageria. Compreendo que o governo teve, com esta greve dos enfermeiros, não teve, não. Uma paciência sem limite e uma capacidade de negociação considerou e uma capacidade de negociação que permitiu ir resolvendo, como o Fernando Rosas bem aqui lembrou, uma série de problemas que, aliás, se juntam a outros. De descongelamento das carreiras, de contratação de enfermeiros. Sabia que o Governo já contratou, desde que está em funções, mais 4.000 enfermeiros e vai contratar mais o Governo fez coisas 4.500. A questão das 35 horas, por aí fora, os enfermeiros são uma classe insaciável. Uma série de reivindicações importantes que foram concedidas. Agora, evidentemente, qualquer governo, e este em particular, tem que ter ressentido das responsabilidades. E nós estamos a falar, a reivindicação salarial que estamos a falar é para cima de 200 milhões de euros, o impacto salarial da história dos 57 anos da idade da reforma também é para cima de 200 e tal euros. Quer dizer, nós estamos a falar
de coisas que têm, evidentemente, um impacto e depois um efeito de arrastamento noutras carreiras da função pública. Isso é insustentável. Agora, não é uma questão de retórica ou de aproveitamento. O que se passa aqui é que há um problema real nos nossos hospitais. Nós estamos a falar de uma greve às cirurgias. Só que ele não tem a ver com isto. O Tribunal Arbitral, nesta segunda fase da greve, alargou, depois de ver o impacto da primeira fase, alargou o conceito de serviços mínimos. Já se trata não apenas de cirurgias emergentes, mas cirurgias a doentes prioritários. E estão definidas as tipologias que são abrangentes. E, portanto, agora temos, de facto, muito mais situações em que as cirurgias se devem fazer. E a informação que está a ser reportada pelos hospitais é que cirurgias de doentes prioritários não estão a ser feitas. Portanto, uma preterição dos serviços mínimos. E essa matéria que vai ser discutida certamente em tribunal. Agora, é esta a situação, e não outra qualquer, que leva o Governo a ter que reagir em nome do direito à saúde das pessoas. Há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu disse, comecei a dizer aqui e vou voltar a dizer. Se há incumprimento dos serviços mínimos, que eu até acho que devem ser especialmente alargados numa situação destas, portanto, registro a evolução do Tribunal, sinceramente, positivamente, não registro negativamente, eu não sou contra a requisição civil. Nunca me ouviu dizer isso. É o contrário. Eu sou contra a retórica que o Governo usa a propósito disto. A inflamação que faz. Ele ser firme, se há um incumprimento de serviços mínimos nesta matéria... Não, é verdade. Não, Rosas, em relação esse é que é o ponto. É esta questão entre o Governo... Isso é que retira credibilidade à atuação do Governo. Há também excesso por parte do Governo, houve também uma radicalização por parte do Governo em relação... Francamente, o que eu acho é que o Governo talvez tenha ainda alguma margem de negociação em matéria do dossiê dos salários grega salarial. Há aqui uma matéria de negociação onde eu acho que se pode fazer trabalho, não é? Agora, é preciso, de facto, desanuviar isto, porque a greve é muito impopular. Há pessoas que... Há milhares, dezenas de milhares de cirurgias que estão a ser adiadas, algumas delas em situações de grande gravidade. Os próprios sindicalistas devem ter a noção de que a melhor maneira de defender o direito à greve é não a fazer impopular, é não voltar contra as pessoas e depois há esta questão do crowdfunding. Ainda ontem o Presidente da República considerou que juridicamente levantava, teve muitas reservas. O Presidente da República foi claro em relação ao processo jurídico oral contra a legalidade do crowdfunding. Sim, mas ele agora não de financiamento da greve. Mas isso eu estou em total desacordo com o crowdfunding. Eu acho que, quer dizer, haver solidariedade popular com uma greve, isso faz parte da história do movimento. Claro que sim. Agora, isso faz parte da história do movimento. Agora, que se constitui um saco azul secreto, que os sindicalistas ou quem é responsável por este crowdfunding se recusam a revelar, a não ser que sejam obrigados, como declararam, acho isto absolutamente suspeito. E suspeito de financiamento por parte dos negócios privados de todos. Porque é preciso que os nossos telespectadores percebam que quem está a beneficiar com isto direitinho são os negócios privados de saúde, porque as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm capacidade e não podem ser operadas por causa da greve, vão direitinho a ser operadas. É obrigado a passar o cheque. E o Estado é obrigado a passar isso. Portanto, é um negócio. Não é? Outro tema desta prova dos 9 vai ser exatamente a questão e a situação na Venezuela, mas antes disso fazemos já um curto intervalo de 40 segundos. Até já. Boa noite, bem-vindos de novo à prova dos 9 para falar exatamente do que está a passar na Venezuela. Paulo Rangel, nós assistimos ontem e hoje Maduro a criticar violentamente a posição da União Europeia e também de Portugal e havendo mesmo o número 2 do partido a ameaçar a comunidade portuguesa, a espanhola e a alemã, mas no caso... Ameaçar? Sim, ameaçar. O que ele diz é que as bombas não são cegas, caem em cima dos portugueses e dos venezuelanos. Aliás, o noticiário abriu com essa coisa, que é uma perfeita falsificação do que o homem disse. Está a ver, olha. Ele não ameaçou ninguém de coisa nenhuma. Disse, as bombas são cegas e caem em cima de portugueses, de alemães, de franceses e de venezuelanos. Isso não é que é absolutamente verdade em caso de invasão dos Estados Unidos. E convém haver seriedade da informação, porque então o homem ameaçou ninguém. Ele não ameaçou ninguém. Eu ouvi as declarações dele, ele não ameaçou ninguém. O que ele disse é que os senhores estão a precipitar uma situação
em que mas não ameaçou, responsabilizou. Mas é uma forma de ameaça, poder haver É uma guerra civil. Ele disse são responsáveis por estar a criar um ambiente de guerra civil que vai cair sobre os vossos cidadãos. Não está a ameaçá-lo. Está muito nervoso aqui. Não está a ameaçá-lo. Quer dizer, ele é, aqui neste caso ele pode ser a vítima, não é o... Eu ia perguntar ao Paulo Rangel se a União Europeia não tomou de facto partido por um dos lados. Aqui na semana passada o Fernando Rosas dizia que a União Europeia devia tentar mediar este conflito e esta questão da Venezuela. Nós vimos esta semana que o próprio Papa, depois de uma carta de Maduro, aceitou fazer essa mediação. E as Nações Unidas também não tomaram posição. Não houve uma precipitação por parte da União Europeia. Não, de maneira nenhuma. Nomeadamente com o perigo de haver uma intervenção dos Estados Unidos. Vírgula. Não sei quantos países. 22. Já vai em 22, enfim. Vamos cá ver. Eu pessoalmente, quer dizer, não vejo... Primeiro é preciso dizer que, esta declaração que fez aqui uma interpretação autêntica o Fernando Rosas, ela, claro que tem uma sugestão, quer dizer, cuidado, que isto aqui, aquilo é um aviso, não é? Aquilo é um aviso. Sim. Um aviso será. É um aviso, é um aviso discriminatório, não é? Portanto, já a dizer que tenham cuidado, que nós estamos aqui, nós sabemos bem como devemos de lidar com isto. Portanto, as bombas e os mísseis dos americanos mas não há, mas onde é que estão bombas e mísseis americanos? Eu não vi lá. É a retórica do homem, nem sequer estou a discutir isso. Agora não é uma ameaça, ele não está a ameaçar o... Quer dizer, ele critica a posição tomada. É uma forma encapotada de sugerir. Quer dizer, é uma forma encapotada. Não, é uma forma de dizer que as posições, tanto de Portugal como de Espanha, como da Alemanha, não protegem os cidadãos que estão na... Não é uma ameaça, isso é uma responsabilização. Não é uma ameaça, não está a dizer... Agora, se vocês se portarem mal, eu castigo os portugueses. Não é isso que ele está a dizer. Bom, não é como a notícia sugere, como a maneira de notícia sugere. É que há muito macartismo informativo nesta matéria. Portanto, a Venezuela, voltando, a situação é uma situação extremamente grave. E, portanto, ela exige, por exemplo, esta coisa de proibir a entrada de ajuda humanitária que está a fazer Maduro. Isto é um crime de lesa humanidade. Quer dizer, como é que é aceitável? A reportagem da TVI, hoje havia a Judite de Sousa, numa farmácia que estava completamente vazia há 2 anos, que é uma coisa que eu ando a dizer há imenso tempo, embora o governo português não desse atenção nenhuma ao que nós andamos a dizer. Mas, lembrou-se agora, no verão passado, teve um assomo de humanidade. Mas, quer dizer, isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Portanto, que a situação é uma situação miserável, que Maduro está a impedir a entrada de ajuda humanitária. A ajuda humanitária não são mísseis nem bombas que se quer que entrem, não é? Mas ele não quer porque nós não somos mendigos. Quer dizer, tem metade de 50% da população está no estado de pobreza, quase de miséria. Mas não são mendigos. E, portanto, quando a comunidade internacional está disposta a canalizar ajuda humanitária, não pretende essa ajuda humanitária. É evidente que este regime não merece a mínima credibilidade, portanto, a União Europeia devia juntar as suas soluções do ponto de vista jurídico. Este é um dos pontos que justifica segundo os próprios, a tomada de posição dos países europeus, que é exatamente a situação há razões jurídicas e políticas, mas eu estava a olhar para esta. Mas a situação insustentável que se vive hoje na Venezuela, tanto do ponto de vista económico como social. Eu acho que há aqui uma enorme dose de hipocrisia, porque é claro que, por erros políticos do regime do Maduro, a Venezuela encontra-se numa situação económica gravíssima. E há uma parte de responsabilidade indiscutível do regime Maduro nisto. Mas uma boa parte da situação de penúria que vive a Venezuela é por virtude das sanções que os Estados Unidos e a Europa aplicam. Porque as sanções, uma das razões, uma das consequências que têm de que não convém falar, não é? O mainstream não fala disto, é que a Venezuela não pode utilizar fundos próprios para importar bens de primeira necessidade. Está impedida, inclusivamente, de gerir fundos próprios. Aliás, os fundos da petrolífera foram apreendidos nos Estados Unidos. Aqui, assim, também houve uma coisa qualquer com o novo banco que impediu uma transferência de dinheiro do Estado venezuelano. Agora, está claro, a partir do momento em que se faz aqui uma inversão das legitimidades, mais do que discutível, porque, repare, nesta questão das legitimidades há 2 posições, não há só uma, não é? A ONU reconhece o governo do Maduro, diz que ele é um governo legítimo, e por isso, quando o tal Guaidó escreveu uma carta a pedir ajuda humanitária,
A resposta do António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi que, sim senhor, a ONU dava apoio humanitário através do governo legítimo, que havia, ou do governo que eles entendiam ser o governo reconhecido pelas Nações Unidas, e dava. O Papa recusou-se a tomar partido nesta questão. O Papa Francisco, o Papa está numa posição diferente. Por isso é que eu gosto dele. O Papa Francisco disse... Isto aqui é extraordinário. O Fernando Rosa está contra os grevistas, a favor do Papa. Vai acabar a filiar-se do CDS. Vai acabar a filiar-se do Estamos mesmo a CDS. terminar. Para fazer uma mediação. Pedro Silva Pereira. O que é correto. Claro, mas isso é o que Portugal não devia... Era a posição que a União Europeia devia tomar. Esta não devia ter sido a posição da União Europeia e, em particular, de Portugal. Esta qual? Portanto, de se oferecer como mediador. Não, quer dizer, o problema aqui é que não há tempo a perder na Venezuela. Não há tempo a perder. A crise humanitária é de tal ordem. O risco de uma confrontação civil é tão sério que realmente é preciso uma solução política. E a solução política só pode ser com eleições livres. O que o governo fez foi alinhar com aqueles países que mais energicamente pedem essas eleições e a resposta do regime foi recusar essas eleições. E isso é que determina a necessidade de mais pressão para que o problema se possa resolver. Nós estamos a chegar ao fim, estamos mesmo no fim da prova dos 9. Eu não queria deixar de referir e dar os parabéns ao Paulo Rangel, que vai ser cabeça de lista pelo PSD nas próximas eleições europeias. E que é escolhido pela terceira vez por 3 líderes diferentes. Sim, e eu queria, enfim, apenas dizer que, de acordo com o critério editorial que até aí tem seguido, e que, portanto, enfim, e que naturalmente eu também seguirei, a partir do momento em que há o anúncio, digamos, formal de que alguém é candidato a umas eleições, em princípio devo suspender a minha participação aqui no programa e, portanto, que conto regressar depois de 26 de maio e depois de uma vitória eleitoral que surpreenderá alguns, mas que a mim não me vai surpreender. Bom, e assim chega ao fim mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.